Você já se perguntou por quê? Justamente no momento em que mais deseja mostrar vigor, seu corpo parece trair você? Imagine a cena. O ambiente está perfeito, a conexão está ali, mas de repente, aquilo que sempre foi símbolo da sua masculinidade não responde como antes. O pênis, que deveria permanecer firme, começa a ceder, e a insegurança invade cada pensamento. Esse instante, para muitos homens acima dos 60 anos, não é apenas físico, é emocional, psicológico. É como se a própria virilidade estivesse sendo colocada em julgamento. Eu sou médica urologista e quero falar com você de homem para homem, sem rodeios, sem julgamentos, mas com a clareza que a medicina e a experiência clínica me permitem. Porque eu sei que esse problema não é apenas sobre sexo, é sobre identidade, sobre confiança, sobre a sensação de ainda ser capaz de viver a plenitude da intimidade. E se você está aqui, é porque já viveu esse momento de frustração ou talvez esteja vivendo agora, em silêncio, sem saber a quem recorrer. A verdade é que a queda da rigidez peniana durante a relação não é um destino inevitável da idade como muitos pensam. Não é apenas coisa da velhice. Existe um porquê. Existem causas claras e caminhos que podem devolver a firmeza e o controle que você acredita ter perdido. Eu já atendi homens que chegaram ao consultório olhando para baixo, envergonhados, acreditando que não havia mais saída, que o prazer estava definitivamente atrás deles. E vi esses mesmos homens recuperarem não apenas a capacidade de ter uma ereção firme, mas também o brilho nos olhos, a autoconfiança, a sensação de estar vivo e potente. Nos próximos minutos, eu vou abrir para você uma janela que talvez nunca ninguém tenha explicado de forma tão clara e direta. Vamos expor a raiz do problema, desmontar os mitos que só aumentam sua culpa e apontar soluções que podem transformar sua realidade íntima. Mas antes de tudo, quero que você saiba. O que você enfrenta não te diminui como homem. Pelo contrário, a coragem de buscar respostas e entender o que acontece com seu corpo já é um sinal da sua verdadeira força. Porque aqui neste vídeo, nós vamos olhar de frente para essa questão, e eu prometo que você não sairá o mesmo. Se você ficou até aqui, é porque essa dor é real na sua vida. E quero que saiba. Hoje nós vamos conversar de maneira clara, direta e sem tabus sobre por que o seu pênis pode ficar mole durante a relação sexual e, mais importante, o que pode ser feito para mudar isso. Não estou falando de soluções mágicas, nem de promessas vazias de anúncios na internet. Estou falando de ciência, experiência clínica e de um conhecimento que já ajudou milhares de homens acima dos 60 anos a reconquistarem sua vitalidade. Neste vídeo, eu vou mostrar a você as principais razões pelas quais a ereção pode falhar justamente no momento mais íntimo. Vamos falar do que acontece dentro do seu corpo, desde a circulação sanguínea até os sinais do cérebro, e de como fatores aparentemente pequenos podem se tornar grandes inimigos da sua virilidade. Vou abrir os bastidores da medicina urológica e revelar como identificar se o seu caso está mais relacionado a um aspecto físico, como problemas vasculares, ou a algo emocional, como a ansiedade de desempenho. Mas eu não vou apenas apontar problemas. Ao longo do vídeo, você vai descobrir estratégias que funcionam para manter a rigidez peniana e como pequenas mudanças podem gerar um impacto enorme na sua vida sexual. Você vai entender por que alguns homens, mesmo acima dos 70 anos, continuam tendo uma vida sexual ativa e satisfatória, enquanto outros acreditam que precisam aceitar o fim do prazer. Existe um segredo por trás disso, e eu vou revelar no final algo que pode fazer toda a diferença para você. Não se trata apenas de recuperar ereções firmes. É sobre recuperar a confiança de entrar no quarto sem medo, de olhar nos olhos da sua parceira sem insegurança, de sentir orgulho do próprio corpo e da própria energia. É sobre devolver a você a sensação de potência e de controle. E eu quero que você fique comigo até o último minuto, porque o que eu vou compartilhar pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Então respire fundo, abra a mente e o coração. O que você vai ouvir aqui pode transformar a sua intimidade, a sua autoestima e até a forma como você enxerga a sua própria masculinidade. E lembre-se, o segredo que pode mudar tudo será revelado apenas no final deste vídeo. Antes de entrarmos fundo nas causas desse problema, quero abrir meu coração como médica e como alguém que já dedicou décadas de estudo e prática à saúde do homem. Eu sei que muitas vezes, ao chegar nessa fase da vida, surgem dúvidas que nem sempre são fáceis de compartilhar.
Nós, homens acima de 60 anos, crescemos em uma geração onde falar sobre intimidade era quase um tabu. Muitos de vocês foram ensinados a guardar silêncio, a engolir as próprias frustrações, a fingir que estava tudo bem mesmo quando algo não estava funcionando. É por isso que eu quero que você sinta confiança em mim. Eu não estou aqui apenas como médica, mas como alguém que já ouviu inúmeras histórias parecidas com a sua. Já recebi pacientes que chegaram cabisbaixos, envergonhados, acreditando que eram os únicos a passar por esse tipo de situação. Lembro de um senhor de 67 anos que me disse, com lágrimas nos olhos, que não conseguia mais encarar a esposa porque seu corpo não respondia como antes. Ele achava que o casamento estava acabando, que a chama da intimidade havia se apagado para sempre. Depois de entender o que realmente estava acontecendo em seu organismo e de seguir orientações simples, aquele homem voltou ao consultório meses depois com um sorriso de vitória, contando que não apenas sua vida sexual havia renascido, mas que sua autoestima estava restaurada. Outro caso marcante foi de um paciente de 72 anos que me procurou dizendo que não queria remédios milagrosos nem promessas falsas. Ele queria respostas reais. Com alguns ajustes no estilo de vida, exames direcionados e tratamentos personalizados, ele redescobriu uma potência que pensava estar perdida. Esses homens são exemplos de que não é a idade que define a vitalidade, mas o conhecimento e as escolhas que fazemos. E é justamente por isso que eu digo a você: você não está sozinho. Cada vez mais homens enfrentam essa questão, e a ciência já nos mostra caminhos claros para compreendê-la e vencê-la. Eu estive presente em congressos internacionais, publiquei estudos, atendi centenas de pacientes e vi resultados concretos. E o que aprendi em todos esses anos é que a virilidade pode sim ser preservada e até renovada, desde que se entenda o que realmente acontece no corpo masculino e se haja da forma certa. Portanto, confie. Você está em boas mãos. Aqui, neste vídeo, eu vou conduzir você passo a passo, como faço em meu consultório, para que essa insegurança não seja mais um peso em sua vida. Quando falamos sobre a dificuldade em manter a ereção após os 60 anos, é importante entender que o corpo masculino passa por mudanças inevitáveis, mas que podem ser administradas de forma inteligente. O pênis não é um músculo isolado que funciona por si só. Ele depende de um sistema complexo que envolve circulação sanguínea, hormônios, nervos e até o estado emocional. Quando um desses pontos falha, o resultado é a perda da firmeza no momento mais íntimo. A partir dos 60 anos, a circulação já não tem a mesma eficiência da juventude. As artérias podem estar mais rígidas, o fluxo de sangue encontra barreiras, e o coração precisa se esforçar mais para bombear com força. Isso significa que o sangue que deveria encher os corpos cavernosos do pênis, garantindo uma ereção firme, pode não chegar em quantidade suficiente. É como tentar encher uma mangueira furada. A pressão nunca é a mesma. Além disso, os níveis de testosterona, o principal hormônio da virilidade masculina, tendem a cair de forma gradual. Essa queda não afeta apenas o desejo sexual, mas também a energia, o humor e até a capacidade de concentração. Muitos homens não percebem que a falta de disposição no dia a dia pode estar diretamente ligada a essa alteração hormonal, que também influencia diretamente a rigidez da ereção. Outro fator importante é o sistema nervoso. A ereção começa no cérebro, e sinais elétricos percorrem o corpo até alcançar o pênis. Mas o estresse acumulado, a ansiedade, o medo de falhar novamente, tudo isso interfere nesses sinais, criando um bloqueio quase invisível, mas poderoso. Quantos homens já não entraram em uma relação preocupados demais em não falhar e justamente por isso acabaram falhando? Ignorar esses sinais é perigoso. A dificuldade de manter a ereção não é apenas uma questão íntima, pode ser um alerta do próprio corpo sobre a saúde vascular. Homens que desenvolvem disfunção erétil têm mais chances de apresentar doenças cardíacas, diabetes ou hipertensão. O que começa no quarto pode ser, na verdade, um aviso de que o coração e os vasos sanguíneos precisam de atenção urgente. Por isso, não encare o pênis mole durante a relação como uma sentença definitiva, mas também não o veja apenas como um incômodo passageiro. É um sintoma, um sinal que merece ser ouvido com seriedade. O corpo fala, e quando ele fala, é preciso escutar. Entender essa realidade é o primeiro passo para recuperar não apenas a potência sexual, mas a saúde como um todo. Agora que você já entende melhor o que acontece no corpo masculino após os 60 anos, vamos mergulhar nas principais razões que fazem com que o pênis fique mole durante a relação sexual e, mais importante, nos caminhos que podem mudar essa realidade.
O primeiro ponto é a circulação sanguínea. Como médica, eu costumo dizer aos meus pacientes: sem sangue, não existe ereção. O pênis funciona como uma esponja que precisa ser preenchida com fluxo contínuo. Quando as artérias estão obstruídas ou rígidas, esse fluxo diminui. Mas a boa notícia é que a circulação pode ser treinada, fortalecida e estimulada. Atividade física regular, alimentação que favoreça o coração e até exercícios específicos para a região pélvica têm mostrado resultados impressionantes. Eu já acompanhei homens que acreditavam ter perdido a potência para sempre e, ao cuidarem da saúde cardiovascular, redescobriram ereções firmes que nem imaginavam mais serem possíveis. O segundo ponto é a mente. Muitos homens subestimam o poder da ansiedade de desempenho. Basta falhar uma única vez para que o medo de repetir a falha se instale. Esse medo age como um sabotador invisível, criando tensão, bloqueando sinais nervosos e interrompendo o fluxo natural da excitação. Aqui entra a importância de resgatar a confiança. Técnicas de respiração, diálogo aberto com a parceira e até acompanhamento terapêutico podem devolver o controle mental sobre o corpo. Já vi pacientes que não precisaram de nenhum medicamento, apenas de uma mudança de mentalidade, e voltaram a viver relações plenas. O terceiro ponto está nos hormônios. A testosterona em queda pode ser devastadora para a vida íntima, mas isso não significa que não há solução. Existem tratamentos seguros, supervisionados por especialistas, que ajudam a equilibrar os níveis hormonais e devolvem ao homem não apenas a firmeza da ereção, mas também energia, disposição e vigor em todas as áreas da vida. Quando o corpo volta a produzir ou receber esse estímulo, é como reacender uma chama que parecia apagada. O quarto ponto é derrubar mitos. Muitos homens acreditam que, depois dos 60, é normal aceitar a impotência. Essa crença é perigosa e injusta. A verdade é que a virilidade pode ser preservada e renovada, desde que se busque orientação adequada. Não é vergonha pedir ajuda médica. Vergonha é desistir de viver plenamente quando existem caminhos reais para recuperar a intimidade. E por fim, quero que você entenda. Cada pequeno passo que você dá na direção da sua saúde sexual tem um impacto enorme. Um ajuste na alimentação, alguns minutos de caminhada por dia, uma conversa honesta consigo mesmo e com quem está ao seu lado. Tudo isso soma. E quando soma, transforma. Chegamos ao momento que eu prometi desde o início deste vídeo. E quero que você preste atenção, porque o que vou revelar agora pode ser o divisor de águas na sua vida íntima. O grande segredo, aquele que muitos homens não sabem, é que o pênis que fica mole durante a relação sexual não é o problema em si. Ele é apenas o mensageiro. Ele está avisando que existe algo mais profundo acontecendo no seu corpo, algo que precisa ser cuidado. E quando você entende isso, quando você trata a causa em vez de apenas mascarar o sintoma, a transformação acontece. Não é sobre buscar atalhos ou soluções rápidas que prometem milagres. É sobre olhar para si mesmo com coragem e assumir o controle da sua saúde. Se a sua circulação precisa de atenção, cuide dela. Se os seus hormônios estão em queda, busque orientação. Se a sua mente está carregada de medo, trabalhe isso com seriedade. O segredo é simples, mas poderoso. Tratar o corpo como um sistema completo, porque a ereção é o reflexo de um homem em equilíbrio. Eu quero que você imagine agora como seria a sua vida se pudesse entrar em uma relação sem medo, com confiança, com a certeza de que o seu corpo vai responder ao seu desejo. Imagine olhar para sua parceira e sentir novamente aquela energia da juventude, não como uma lembrança distante, mas como uma realidade presente. Isso é possível, e eu vi acontecer inúmeras vezes em meus pacientes. E pode acontecer com você também. Mas isso só vai acontecer se você decidir agir. Se você continuar ignorando os sinais, a tendência é que o problema se agrave e tire não apenas a sua potência sexual, mas também a sua saúde como um todo. O que está em jogo não é apenas o prazer, é a sua longevidade, a sua vitalidade, o seu bem-estar. Eu estarei aqui para guiar você nesse processo, trazendo sempre informação clara, confiável e aplicável. E quero que você faça parte dessa jornada comigo. Se este vídeo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião, suas dúvidas, suas experiências. Essa troca é fundamental, porque a sua história pode ajudar outros homens que estão vivendo a mesma situação em silêncio. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou revelar outros segredos sobre saúde masculina, virilidade e longevidade que você não vai querer perder.
Este é apenas o começo da sua transformação.